Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula, nós vamos tentar entender como que funcionam matrizes em Java. Bem, para começar, então, assim, Java não tem uma estrutura de matrizes. Tá? Basicamente assim, quando a gente quer criar uma matriz, nós vamos ter então um array, né? E cada posição dele conterá outro array. Digamos assim, se eu criasse um array de 3 posições, né? Digamos na primeira posição eu posso criar dentro dela mais um array com 3 posições, que simularia, digamos assim, uma matriz. Por exemplo, na primeira, digamos, eu criaria aqui, ó, uma posição, a posição 1, tá? E vou criar um array de 3 posições que conteria os valores 1, 4 e 7. Então, a primeira linha, né, o primeiro elemento, conteria mais um array de 3 elementos dentro dele. Então, com essa estrutura, né, eu consigo, né, uh, simular, né, um array aqui no Java. Vamos ver como é uma matriz aqui no Java. Vamos ver como é que funciona isso. Então, aqui no nosso projeto, tá, eu vou criar, né, uma nova classe Java principal, que eu vou chamar então de exemplo matriz. Tá? Então, um array, olha só, basicamente um array, ele se declara assim, ó, sei lá, eu vou criar aqui uma matriz, né? Eu vou declarar então uma matriz, certo? Daí eu coloco duas dimensões, então, um colchete é uma dimensão e esse aqui é mais uma dimensão, tá? E ele receberia então new int, onde daí a gente vai dizer a primeira, no caso aqui, o formato, tá? São linhas e colunas, tá? Então eu vou colocar são duas linhas, né? O primeiro aqui new int são duas linhas, tá? E cada linha com duas colunas, tá? Então o formato aqui são linhas barra colunas. Né? Então eu poderia acessar aqui, por exemplo, olha só, digamos, se eu vou ter uma matriz de 4 posições, né? Então, na primeira linha e na primeira coluna, eu vou acessar então assim, ó, matriz, tá? A primeira linha, linha 0, e a primeira coluna, coluna 0. Vai receber o valor 9, tá? Então aqui, ó, primeira linha, primeira coluna, né? E daí também eu vou pegar aqui, ó, a matriz, tá? Então na primeira linha, eu vou acessar a segunda coluna. Eu vou colocar então posição 8. Então aqui eu teria, né, a primeira linha e daí a segunda coluna. Né? E agora para acessar a outra linha eu pegaria aqui, ó, matriz, né, informaria posição 1, que seria a segunda linha, né, e a primeira coluna é a posição 0. Vou receber 7. Tá? E daí eu colocaria aqui, ó, segunda linha, primeira coluna. E daí agora, olha só, aqui matriz, agora você sai então a segunda linha e a segunda coluna. Segunda linha, né, como começa em 0, vai ser posição 1, né? E também a segunda coluna também começa em 0, posição 1. Vai receber então 3. Tá? Segunda linha, segunda coluna. E daí para exibir os valores também, tá? Olha só, eu colocaria aqui, ó, digamos, ó, quero exibir da primeira linha à segunda coluna. Então, primeira linha, segunda coluna. Mais, daí, então, no caso aqui, minha matriz, tá? Primeira linha, a segunda coluna. Ó, Shift mais F6, né? Valor 8. Mas e daí se eu quiser percorrer, né, de forma automatizada, né, eu tenho uma matriz assim, muito grande, sei lá, de 100 linhas e 100 colunas. Como é que eu percorro isso? Tá? Então nós vamos ter que fazer uma estrutura aqui de laço, nós vamos ter um laço que vai percorrer, no caso, as linhas, né, e outro laço que percorre as colunas. Né? Então vamos fazer assim, ó, for, eu vou declarar aqui for int linha vai receber 0, tá? Eu vou fazer isso aqui enquanto a linha for menor que a matriz, o tamanho dela, né? E eu faço aqui um linha mais, né? Vou então percorrer primeiro as linhas, né?
E aqui se eu jogasse, eu poderia jogar assim, por exemplo, ó, system.out.println, linha, tá? E daí mais o valor aqui, ó. Então, sei lá, matriz, eu vou jogar aqui a posição linha, tá? É que não vai dar para nós fazer aqui uma linha. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui então nós vamos percorrer primeiro, olha só. Vamos percorrer primeiro as linhas. Então eu vou para cada linha que ele ocorrer, né? Eu vou ter que fazer mais um laço aqui dentro, ó, for, né? Faço o segundo laço. Então int coluna recebe 0, tá? E daí eu vou pegar a coluna, vou acessar enquanto a coluna for menor, tá? Que é a matriz, tá? Posição linha, né? Ponto lente, o tamanho daquela linha. Né? Vou percorrer, né, enquanto o tamanho daquela a coluna for menor que, né, o tamanho da linha, né? E daí eu vou fazer aqui coluna mais. Tá? E daí eu conseguiria acessar aqui, ó. Então olha só, valor da linha mais linha mais, devo colocar aqui coluna mais daí a coluna e daí mais de fato assim, né, o valor, né? Tá, e daí eu pegaria aqui então matriz, né, e daí acessaria a posição linha e daquela linha qual coluna que eu quero. Olha só, quebrar a nota ali. Então ele acessaria assim, né? Eu vou acessar a linha e a coluna. Vamos executar como é que fica isso aqui, ó. Olha só. Então, ele pegou aqui o valor da linha 0, coluna 0, 9, né? Valor da linha 0, coluna 1, 8. Valor da linha 1, coluna 0, 7, né? E valor da linha 1, coluna 1, 8. Então a ideia aqui é que a gente no primeiro laço, né, a gente vai percorrendo as linhas, né? E depois quando ele pega a linha, eu vou percorrendo as colunas, né? Passando o tamanho, né, daquela linha ali. E assim eu consigo, né, acessar, né, no caso, né, cada uma das posições, né, da matriz. Bem, então assim a gente consegue, né, com um array, né, de mais de uma dimensão, né, simular a estrutura de uma matriz, né. Daí eu não tenho aqui limitações em relação às dimensões que podem ter nessas matrizes. Tá, pessoal? Então obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.